Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre essa energia do ano de 2023, a energia 7. Levar vocês algumas reflexões, coisas que fazem parte dessa vibração 7, né? Análise, reflexão, aprofundamento, especialização, capacitação. O que esperar desse ano de 2023? No lado da luz, como a gente deve vigiar as sombras e evitar ao máximo o bloqueio, a neutralidade dessa energia. Como vocês estão sentindo essa energia de 2023? Boa tarde a todos. Ou bom dia, né? Bom dia ainda, né, gente? Tá um calor aqui enorme no Rio de Janeiro. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês. Olá a todos. Então, as questões ligadas a esse 7 é um número que a gente tem que abrir para várias associações. Ele vai conectar, ele vai fazer uma soma de várias simbologias. Eu já gosto de colocar isso, né, as visões de determinados prismas, tanto da astrologia quanto do tarô, mas a minha base, a numerologia cabalística. O 7, a gente já percebe a força desse número no nosso dia a dia. Ele é considerado um dos números mais místicos, sagrados, dentro dos elementares, dos números de 1 a 9. Ele vai falar sobre os 7 dias da semana, as 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, os 7 guardiões, as 7 linhas da Umbanda. A gente tem aí os 7 chakras básicos, as 7 glândulas do nosso corpo. Na verdade, ele vai falar de 7 padrões vibratórios. Ele vai falar de 7 dimensões. Dentro da Umbanda, a gente tem, né, as 7 linhas da Umbanda. E, na verdade, a gente vai trabalhando esse 7 como o grande número da evolução. Dentro da Bíblia, é um dos números mais citados, e mais de 300 vezes, né? E sem contar ainda os seus múltiplos. E a gente para ver esse número como realmente o número da evolução. Um número que fala de aperfeiçoamento, fala de você estar melhorando a sua condição humana. Dentro de um simbolismo da árvore da vida, o 7 seria justamente o fruto. A gente como fruto evolutivo que está ainda em fase de amadurecimento. Quando a gente pensa no 7, a gente pensa nessa energia do grande estudante, do discípulo, que pode se transformar em professor, na verdade que deve compartilhar os seus ensinamentos. O 7 é um número ligado à psicologia, análise, questionamento, o número dos pensadores, dos buscadores. Aquele momento da nossa fase evolutiva em que o homem, esse ser tão humanizado, na verdade, um ser espiritual em experiências terrenas, tem o seu momento evolutivo onde ele vive a contemplação e os questionamentos. Quem sou eu? Para onde eu vou? Da onde eu vim? Quem é o responsável por toda essa ordenação no universo? Muito obrigada, Malaguti. A nós. Bênçãos. É uma da questão ligada a esse número 7. A maior bênção que a gente pode ter é a parte contemplativa. No 7º dia, Deus descansou. Na verdade, eu sempre falo isso. Eu gosto de olhar essa citação como Deus contemplou a sua criação, o seu fruto, e viu ali o seu potencial evolutivo. Uma das questões ligadas ao 7, dentro da sua especialização, do seu aperfeiçoamento, é da sua melhoria, o seu desenvolvimento a nível espiritual. É um número sagrado. É um número muito ligado à profundidade. Se a gente olhar até o formatinho do 7, ele tem uma linha horizontal como se estivesse contemplando o horizonte, vendo ali o caminho, a jornada a ser percorrida. O horizonte, com todas as suas perspectivas. E quando ele gosta de algo, ele se aprofunda, cria uma rampa para baixo.
é o aprofundamento para dentro de si. É o grande momento desse buscador, desse pensador, de buscar reconhecer ali as suas dificuldades, as suas sombras e tentar traçar objetivos para a sua caminhada avançar. Quando a gente faz na analogia do tarô, é a carta do carro. É uma carta que fala para muitos tarólogos sobre a vitória, sobre o nosso direcionamento evolutivo. É o momento da nossa vida em que a gente para como pensador e se questiona quais são os caminhos a serem trilhados, qual é o propósito, qual é o sentido. Sentido vem de uma questão direcional, né? Para onde você quer ser direcionado. Mas também vem como uma questão muito questionadora. Qual é o sentido da vida? O que faz você sentir para você avançar? A carta é a carta 7, Moacir, a carta do carro. Também chamada também de carruagem. É uma carta que fala sobre o nosso templo interno, fala sobre essa árvore da vida. É o grande fruto a ser desenvolvido e aperfeiçoado dentro da nossa condição humana. Aqui a gente tem, né, as bigas, né? Isso aqui é um simbolismo muito ligado às bigas, que eram as corridas na antiga Roma. E você tem aqui você como motorista, como o condutor do seu carro. É uma carta muito ligada à meditação, sabe? Aquele momento que você volta para a sua essência. Aquele momento científico, mas ao mesmo tempo tão religioso. Porque ele fala desse religare. Ele constrói aqui como se fosse um grande templo, uma grande igreja. O seu templo interno. A gente tem aqui a soma primordial de dois números muito importantes, que é o 3. Toda manifestação é trina, é o triângulo. Cada tarô tem uma lâmina, né? Mas onde os símbolos vão convergir nos seus significados. Aqui, de Oswald Wirth, a gente tem nessa lâmina o condutor com 3 estrelinhas sobre a sua cabeça. Aqui a gente tem outras estrelas e tem o símbolo ligado ao Sol, que vai falar sobre a consciência. O Sol que tudo conduz, esse grande criador de tudo, o Uno. Mas aqui embaixo você tem o 3, o triângulo, toda a parte do mundo das ideias, toda a parte metafísica, toda a parte invisível, a maior parte de tudo. É onde tudo começa, é no mundo das ideias. Sobre o 4, o quaternário humano da matéria. Toda coisa se materializa no 4, nesse mundo dos 4 elementos. E dentro dessa materialidade manifestada, começa a manifestação nas ideias no 3 e se materializa no 4. A gente terá aqui as polaridades. Tudo que é materializado no mundo da matéria se materializa de forma dual. A manifestação é trina, mas a materialização é no 4 e de forma dual. A gente tem luz e a gente tem sombra. Em alguns tarôs aqui são cavalos, ao invés de esfinges. Mas todos eles vão falar da mesma condução. Na verdade, para a gente avançar, a gente tem que ter o direcionamento, tem que ter as rédeas da mão do nosso direcionamento. Aqui é o mental. Todo o universo é mental. É o princípio do mentalismo, o primeiro princípio dentro das 7 leis herméticas. Um bom livro para a gente estudar sobre isso é Kybalion. Vou pegar aqui para vocês. Que fala muito sobre essas leis herméticas que regem o nosso universo. Então, dentro dessa manifestação, dentro desse princípio de polaridade, a gente precisa entender a nossa luz e sombra e não repreendê-las, mas direcioná-las. Se a gente não dá vazão à nossa sombra, assim como a nossa luz, o nosso carro não avança. Ele não ganharia a corrida. Não seria a carta da vitória. Então, o número 7 vai falar muito dessa questão do autodomínio. Não como a força, que é um outro arcano do tarô, mas com essa questão mais voltada para o espiritual. O elemento dessa carta aqui, do 7, ele vai tratar muito dessas questões psíquicas, mentais. Quando a gente olha dentro da astrologia, dentro da mandala dos 12 signos e das 12 casas, a 7ª casa é a casa de Libra. E Libra tem a balança.
dessas mesmas questões de pesar, luz e sombra. Ter ali uma capacidade, um discernimento para poder analisar antes da ação. Qual o melhor caminho a seguir? Lá no grande conto, mas no filme da Alice, no País das Maravilhas, tem um momento em que Alice pergunta ao gato, para onde ela deve ir. E o gato fala, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho basta. Então, se a gente quer avançar, se a gente quer direcionar o nosso carro, a gente tem que saber para onde a gente quer ir. E muitas das vezes a gente se encontra perdido. Essa carta do carro vai falar o que te move. A gente passa por todos os números antes de chegar a esse 7. A gente tem um 1 que é muito ariano, que é muito da ação, que é muito do Marte, que é muito do guerreiro, que é um fogo, um impulso de ação, mas que contém os 4 elementos. Depois a gente passa pelo 2, pelo momento de maturidade, momento de aterrar aquela sementinha, fazer ela criar força, dar vazão à nossa intuição, reconhecer o nosso feminino como uma energia complementar. Um beijo, Paty, que saudade de você. No momento do 3, a gente vai ter essa manifestação, esse momento Shiva, esse momento de você conseguir criar, cocriar ou renovar as suas ideias, buscar a positividade e a alegria. Depois você vai ter o seu momento 4, é o momento de ter uma mão de obra, uma energia operacional de trabalhar a retidão, o caráter, a ética, a honestidade, o trabalho, a disciplina, a organização, colocar ordem no caos. Materializar o mundo das ideias que começou no 3. No momento 5 é o momento de você quebrar padrões, de você levar uma libertação, uma liberdade, você fazer aquela pipa voar, colocar a rabiola na pipa, É um momento de progresso, de otimização de sistemas, é um momento de você buscar uma diversão, uma alegria, experimentar o néctar da vida. Mas um momento também de você trabalhar ali vendas, perspicácia, mas mudanças, movimentos, isso fala muito do momento 5. Quando a gente para pensar, em 2020 a gente teve uma grande transformação, uma grande mudança, exigindo da gente muita responsabilidade, porque em 2020 a gente passou pelo ano 4, um ano que fala de limites, de quarentena, a gente passou pela pandemia. A hora de rever os nossos valores, de cuidar da nossa casa, cuidar daquilo de que a gente é provedor, de superar os obstáculos e os desafios com seriedade, com retidão, com coerência. O 7 também vai falar de coerência porque ele tem o 3 e o 4. No momento 6, que a gente passou ano passado, de 2022, a gente teve aí 3 vezes o número 2, o número 6. Foi um momento que a gente teve muito mais voltado para as emoções, muito mais voltados para essa sensibilidade, para a família, responsabilidades familiares, mas a busca de novo do autocuidado, do bem-estar, do zelo, de cuidar da sua casa, decorar, de você florescer. Você buscar ver a beleza. O 6 é o segundo número da arte. Primeiro a gente tem o 3. O 3zinho aqui em cima. Que manifesta as coisas de forma mais espontânea, assim como a energia da criança. Mas a gente tem que lembrar que o 3 tem uma grande energia doadora e generosa, mas também grandiosa, porque fala da imperatriz no tarô. E o 4 nada mais é do que o grande imperador, o senhor da matéria. Então no 7 a gente tem esses 2 reis, rei e rainha, o grande imperador e a imperatriz, que se unem para trabalhar agora não só as questões materiais, na verdade é para trabalhar o momento da contemplação e buscar a sua essência, o seu templo, buscar o seu religare, a sua união, a sua conexão com a espiritualidade. É um momento, gente, que na parte de luz a gente precisa focar nessa luz, mas a gente tem que vigiar as sombras. Então eu vou falar das 3 manifestações desse ano 7. O 7, quando a gente para poder pensar, ele está muito ligado a ciclos. Quem aí já não ouviu falar de grandes transformações a cada 7 anos da nossa vida? A partir dos 7 anos da criança, tem modificações da sua personalidade, muda o seu posicionamento, as suas buscas. O 7 fala daquele momento mais introspectivo,
Não que ele não vá se relacionar, pelo contrário, é uma carta de relacionamentos. A 7ª casa, casa de Libra, vai falar da casa do casamento, sociedade e relacionamentos. Não existe outra forma da gente evoluir se não for através dos relacionamentos. E Libra vai falar dessa alegria, dessa arte do encontro. Todas as vezes que o libriano, vocês sabem, são pessoas sociais, são pessoas justas, são pessoas que ponderam, mas também, na sombra, são pessoas muito indecisas, né? Por quê? O que vai falar de indecisões se não tiver trabalhado bem a carta anterior, a carta 7, que é a carta 6, das escolhas, do livre-arbítrio? Então, a cada escolha, uma renúncia. E isso vai fazer parte, o 6 é considerado um número ligado muito ao destino. Nós temos o poder da escolha, esse grande presente dado pela divindade ao ser humano, é a sua capacidade de livre-arbítrio. Direcionar o seu destino através das suas escolhas. Muitas das vezes fazemos escolhas não sendo leais a nós mesmos. E aí a gente está jogando contra a grande energia desse número 6. Muitas das vezes a gente não escolhe porque deixa o outro escolher. Porque aí o outro será responsabilizado pelas escolhas. Aí a gente está deixando a nossa energia bloqueada, a gente está neutralizando esse grande poder do 6. E muitas das vezes a gente não sabe qual caminho escolher. Então, nessa carta 7, é uma questão que te faz voltar um pouquinho para esse 6, para trabalhar essas escolhas anteriores e saber para onde você quer ir, Alice. Voltando aí para esse filme, né? Às vezes a gente não sabe qual caminho seguir, mas a gente pergunta. A gente está acessando ao nosso chamado interno ligado à nossa própria espiritualidade. A gente está buscando esse divino, essa centelha divina em nós. Às vezes a gente pode não saber para onde vai, mas a gente faz uma coisa muito importante no 7, que é a entrega. Momento de contemplação, de buscar ali o seu direcionamento, você com você mesmo, com o seu chamado individual e se entregar. Às vezes as ideias, nós somos canais. A responsabilidade evolutiva é nossa, mas nós somos grandes ferramentas e cada um de nós tem uma forma de se conectar ao divino. Então, 7, na hora de falar de relações, relacionamentos, o primeiro relacionamento que a gente tem que olhar é o nosso relacionamento com o nosso templo, nosso Deus interno. É lembrar desse fruto como o resultado melhor que a sua árvore pode produzir, mas cabe a você o aperfeiçoamento desse fruto. Então, gente, o 7 ele vai falar nos pontos positivos: análise, questionamento, introspecção. Vai ser um momento onde as pessoas vão estar muito mais voltadas para si. Questões específicas afloradas. Buscas pela espiritualidade, busca pelo entendimento, quem sou eu, a psicologia. É um grande chamado. A filosofia, consequentemente. Mas pessoas com questões mentais a serem trabalhadas. Vivências. Ah, Fabiola, gratidão, gratidão. As vivências, né? A gente fala de retiros espirituais, a gente fala de períodos sabáticos. O sábado tá ligado ao 7º dia, gente. Então, né, antigamente já começou isso em outras culturas, de você ter um dia sagrado. E isso trouxe também muitos equívocos, muitas divergências, e vem o nosso grande mestre Jesus e faz cura no sábado. E ele fala, o chamado tem que ser respeitado, né? Então, é um ano para a gente olhar para essa nossa conexão com o nosso divino. Para os relacionamentos, na luz, o que isso significa? Na numerologia, às vezes, a gente tem uma noção do 7 realmente muito introspectivo e ligado ao isolamento. Isso é uma sombra do 7, tá? A gente tem que olhar esse momento de introspecção como uma necessidade para assimilar as informações. Porque senão, como é que essas ideias virão do divino? Elas precisam ter um filtro. O nosso discernimento, né? Muitas das vezes a gente está num período assim, por exemplo, de algumas datas festivas. Final de ano a gente passou por isso agora. Tem pessoas que só comemoram e não gostam de pensar, de questionar, de ouvir, de se aprofundar, porque aquilo às vezes pode lhe causar um certo desconforto, para algumas pessoas dores.
Para algumas pessoas, frustrações, para algumas pessoas, autocrítica demasiada. Mas é extremamente necessário para a evolução se aprofundar nas nossas questões. Porque se a gente não consegue enxergar uma falha, se a gente não consegue enxergar um erro, como que a gente vai conseguir reparar? Eu fiz uma postagem, né? A última postagem antes desse vídeo, falando sobre essas questões dos verbos ligados ao 7, né? Que a gente pode olhar na luz e principalmente na sombra. O 7 fala desse momento de você dar ré, de você reparar, de você aperfeiçoar. Muitas das vezes, esse 7, ele vai ter um trabalho, sim, um aperfeiçoamento contínuo, um comprometimento com isso, né? O 7 vai estar ligado ao arquétipo, principalmente do gato, que é um animal muito seletivo. O 7 trabalha a seletividade. É um momento onde, dentro desses questionamentos, você fala, você separa o joio do trigo. Isso é bom pra mim, isso não é. Essa pessoa é bom pra eu me relacionar, essa pessoa já não é. Mas o 7 a gente tem que pensar que tem que ter uma integração. E não um descarte de tudo. Todos nós temos o que aprender com outros. Cada um de nós tem o que ensinar a outros. Então, um 7, quando ele elimina totalmente, ele não está se permitindo ali ver questões que ele mesmo precisa trabalhar em si. A gente seleciona as nossas prioridades, mas não o descarte total, né, gente? Então, isso também é uma questão ligada à reflexão. Aquilo que às vezes a gente não quer enxergar, vai falar de muitas coisas ali que a gente precisa trabalhar. E isso dará o quê? Trabalho. Aí vai falar desse 4, vai falar dessa disciplina, desse esforço, desse comprometimento, dessa obstinação e melhoria. Toda vez que a gente se aprofunda em si, a gente vai sofrer um pouco, sim, mas não como questões só negativas. A gente está falando ali de energias opostas à nossa própria evolução. Então, eu falo de cadeira desse número 7 porque eu tenho ele muito forte no meu mapa. É um dos números mais importantes que a gente olha no nosso código numerológico, que é o meu número de expressão. Então, o que é um número de expressão? É a nossa capacidade, nossos dons e habilidades inatas daquilo que a gente foi conquistando vida após vida. A gente acredita no princípio da reencarnação. Reencarnar também é uma questão do 7. É o momento que você volta, que você vem para esse mundo mais denso da matéria, porque aqui estão as chaves para a nossa evolução. Através das nossas luzes e sombras dentro dos relacionamentos. Então não adianta a gente só meditar, virar um grande professor, um grande intelectual, sem conseguir usar todos esses ensinamentos através dos nossos maiores desafios, que são os relacionamentos. Primeiro, relacionamento consigo mesmo. Segundo, relacionamento com seu círculo de convivência, família. É o maior chamado depois de si. A gente se descobre através daquela família. Depois, os amigos e os grandes parentes que a gente escolhe, né? Se relacionar. E depois toda a nossa comunidade. Então, 7 é o número do professor. A vida é uma grande escola. Então, esse 7 vai falar da nossa evolução aqui na Terra. Seres espirituais em experiências terrenas. Dentro de todas essas dificuldades, o que você faz com o seu carro? Você é o principal condutor, você é o motorista ou você é o carona? Você é guiado? As pessoas, os condutores é que fazem as escolhas por você, né? Então a gente olha dentro dessa carta tanta profundidade. A gente fala aqui desse arcano 7, as questões ligadas aqui ao mental, direcionando as rédeas das suas emoções, luz e sombra, antes delas se transformarem em sentimentos. Uma vez que essas emoções se tornem sentimentos, elas podem ser reparadas sim, mas isso dará mais trabalho. Então, se o universo é mental e você tem que direcionar as suas emoções, nada melhor do que terapia, gente. Profissionais realmente capacitados para nos auxiliar nesse aterramento, sabe, de quem somos. Bons profissionais que possam te ouvir, mas que também possam direcionar a você fazer as suas escolhas das formas mais acertadas.
E quando eu falo isso, o 7, como é um número muito ligado ao místico, ao sagrado, ele está sempre interessado em tudo que é oculto. Isso se a pessoa for para o seu lado luz, ligado também a essa espiritualidade. Tudo que é oculto, tudo que é místico, tudo que está ali no mistério. Mas às vezes a pessoa pode ser tão racional e ser cética e não ligar para essa espiritualidade. E aí ela se transforma no cético, no científico, né? Tudo tem que ser empírico, tudo tem que ser provado. E aí a ciência e a religião vão trabalhando juntos. Cada vez mais a gente está vendo essa fusão, cada vez mais a gente está vendo a ciência tendo que explicar a espiritualidade de uma forma científica. E assim é a ordenação de todo o universo. Saindo os véus, mas entrando ali uma explicação. Só que esse 7 aqui em muitos momentos aparece falando assim, tem certas coisas que vocês ainda não vão conseguir provar, porque vocês não estão capacitados a entender. E a gente vai buscando o nosso aperfeiçoamento para entender cada vez mais. E muitas das vezes, quando não entendemos, é sensível. A gente não explica, mas a gente sente, a gente se arrepia. A nossa intuição, que está ligada a essa consciência, que está ligado a esse 3, vai absorvendo as ideias que não são nossas, mas que a gente precisa experimentar, testar, evidenciar, buscar a fé. A fé é primeiro em si, fé no homem, fé na vida, fé no que virá para fazer o nosso carro avançar. Então, de lado positivo, gente, a gente tem essa intuição, a gente tem análise, a gente tem o questionamento, a fé raciocinada, a gente tem a parte intelectual a ser trabalhada, a gente tem a filosofia, por quê? Questionar, sempre questionar, nunca aceitar a verdade como ela é nua e crua, imposta. Ela tem que ser testada e sentida como verdade. Qual é a sua verdade? A verdade vai fazer sentido com aquilo que você tem na sua essência. E assim nós vamos evoluindo. A gente tem que trabalhar fé, a gente tem que trabalhar aprofundamento, a gente tem que trabalhar sensibilidade, autoconhecimento e conhecimento do mundo. A gente tem que trabalhar o nosso direcionamento, as ponderações que eu já falei, muito ligada a essa balança, né, de Libra, e essa balança também de luz e sombra do carro. A gente tem que trabalhar a nossa sabedoria. E o que vem a sabedoria? O 7 está muito ligado a conhecimento. A gente vai acumulando conhecimento. Às vezes, no ano 7, as pessoas vão estar querendo ler mais, se aprofundar mais, ver documentários, ver certas coisas que antes ela não dava nem tempo, não dava nem atenção, não conseguia ter a paciência necessária, né? O 7 é 3 mais o 4, mas a gente também pode olhar o 5 mais o 2. O 5 de movimento de mudança, como fala esse número romano, porque a gente vai quebrando regras, vai quebrando paradigmas, vai quebrando as limitações previamente impostas até o 4, e a gente vai acrescentando números até chegar ao 9 e depois mudar, né, para o X, para o divino do 10. Então aqui você também tem o 5 de mudança, de movimento, de progresso, de espírito, o pentagrama, associado ao 2, a sacerdotisa, um grande número do feminino ligado à nossa principal origem da intuição, do receber. Então, quando você une esses 2 números, você fala de uma chave para ligar ali a algo que é seu, que é o seu secreto. É algo que é só seu. É quando, para você saber aonde ir, você tivesse que acessar algo que não vem do externo. É o interno. É a hora de transformar toda a teoria, toda a parte das ideias em prática. E aí sim, unindo a teoria à prática, a espiritualidade à materialidade, a gente consegue direcionar o nosso carro através das nossas decisões. Vai exigir da gente esse ano ponderações, gente. Porque às vezes, no impulso, a gente quer se dedicar a todo aperfeiçoamento, fazer um monte de cursos que faz parte, mas na verdade a gente não consegue ainda fazer o carro andar. A gente sabe, a gente está na teoria, na racionalidade, a gente sabe que a gente é capacitado, a gente sabe que só depende de nós, mas ainda assim falta algo que se chama motivação. E para isso a gente tem que olhar para a nossa essência. O que te motiva? O que faz seu carro andar? Dentro da numerologia cabalística, na hora que a gente
busca a motivação, ele fala do nosso número de alma, da nossa essência maior, o nosso eu superior. É o primeiro número, resultado da soma das vogais do nosso nome completo. E o nosso nome completo fala dessa caixinha que a gente traz de ferramentas, sabe? Então, como você se expressa, vai falar do seu número de expressão, a soma do seu nome inteiro. Voltando, sabedoria. A gente pega todo esse conhecimento acumulado e através das nossas experiências, a gente transforma em sabedoria. Através da nossa prática, a gente tem as nossas próprias experiências. Então, no ano 7, as pessoas vão estar mais voltadas para si. O chamado é esse, para que as pessoas voltem para a sua essência e busquem saber o que move, o que faz seguir em frente, o que motiva. Vai falar de reparações, gente. Vai falar da humildade. O 7, ele tem que ser humilde para se ver ainda como um adepto imperfeito, em busca do seu aperfeiçoamento. Ele vai falar daquele discípulo que tem a grande capacidade, potencialidade de ser um grande mestre, mas que ele precisa aprender a ouvir, a receber e, mais principalmente, a reparar as suas próprias falhas. Porque uma das questões ligadas ao 7, em muitos lugares é considerado o número da perfeição, porque toda a criação divina é perfeita. Mas nós, humanos, nós estamos em busca da nossa perfeição com o aperfeiçoamento contínuo, com esse comprometimento de sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. E a gente só consegue melhorar se a gente vê que tem algo a ser reparado, a ser consertado. Então, quando a gente olha isso, a gente pode, no ano 7, estar muito mais voltado. Bom dia, Roberta! A gente pode estar muito mais voltado para essa observação, para essa análise, para essa visão de raio-x, para essa seletividade, para essa desconfiança. O 7 tem uma questão meio assim de detetive, sabe? Esse científico vai fazendo, tentar ver, provar. E aí, com esses questionamentos, às vezes a gente não consegue sair do lugar. Se a gente não se abrir ao sentir. Se a gente buscar só provas externas, onde a resposta está dentro. Então é olhar se o outro te incomoda em alguma coisa, o que tem dentro de você que faz você ser incomodado? O que você pode melhorar em você para aquilo não te incomodar tanto assim, sabe? Então não é o mudar o mundo, é uma frase muito clichê, né? Mude em você aquilo que você espera do mundo. É total do número 7. Então, não adianta você ser o mestre intelectualizado se você não souber se relacionar. Novamente repetindo, gente, porque isso vai ser a tônica desse ano. Relacionamentos. Primeiro relacionamento você com você com a sua espiritualidade, você com os seus caminhos. O 7 na árvore da vida vai falar sobre caminhos, vai falar sobre direcionamento evolutivo, os caminhos da sua evolução, a sua árvore da vida. Quem é você hoje? Como está o seu fruto? Será que muitas das vezes também não estamos colocando o nosso fruto embrulhado a muito jornal para que ele amadureça precocemente? Será que estamos sabendo respeitar os nossos ciclos evolutivos? É um momento de voltar-se para si, sim. É um momento de dar atenção para a sua espiritualidade, para a sua conexão com esse divino, com esse mundo invisível, sim. Mas conhecendo os seus ciclos. Como a gente estava falando no começo, né, do 7 ter uma tendência a mudanças a cada 7 anos, 7, 14, 21, 28. A gente olha isso, o que isso quer dizer? Depois do número 7 da evolução, a gente tem o 8 da transformação e o 9 de desapegos. E aí fecha todo um ciclo maior no 9. Os dois números ligados a esse ciclo são 7 e o 9. Quando a gente olha o 7, através do círculo, né, e o ciclo lunar, a gente tem aí os nossos ciclos menstruais, a gente tem as fases da lua. Tudo relacionado a essa mudança de ciclos. E o que é mudar ciclo? É se permitir evoluir. O que acontece quando a gente precisa evoluir? A gente tem que descartar algo que não nos serve mais. Deixar para trás, assim como o carro faz.
Estar atento às questões externas, mas você com o domínio do teu carro. E quantas pessoas não têm dificuldade com dirigir? Eu mesmo tenho. Tenho carteira e não dirijo. E aí vão entrando uma série de outras questões. Quantas outras pessoas não conseguem direcionar o seu próprio carro? Então esse é o momento de buscarmos superar esses desafios através de todos esses relacionamentos e símbolos. Quando a gente olha isso na sombra, o que a gente tem que vigiar para esse ano? O que vai acontecendo, gente? Como é um número de muitas questões psíquicas, como é um número que fala da vitória, que fala da coragem de avançar, a coragem de se conhecer, na sombra, esse 7 pode levar a medo. Medo de se conhecer, medo de ver, medo de reconhecer a sombra que você nega do outro em você. Medo de não dar conta, medo de pedir desculpas, medo de dizer que estava errada, que estava errado. Medo de se ver como ser imperfeito, mas não se apropriar dessa imperfeição como um congelamento, como, sabe, um comodismo. Porque aí a gente vai falar dos aspectos ligados ao 4 na sombra, que é procrastinação, preguiça. Tenho preguiça de ouvir, tenho preguiça de agir, tenho preguiça de mudar. E aí pode levar às questões ligadas ao medo, a ataques, psíquicos, pânico, síndrome do pânico, questões mentais, questões psicológicas, abalos, aquele nervosismo, aqueles pensamentos até autodestrutivos. O que isso pode levar a gente? Pessoas a buscarem, a fugir, a fuga dessa realidade também. Não saber lidar com a realidade. A fuga através do trabalho demasiado, workaholic, sabe? Para não ver as suas próprias questões, para não terem que tratar suas questões em casa, ou num escritório, num consultório, ou online. Hoje em dia, ter o seu espaço sozinho tá bem difícil. A gente sabe disso, né? Então é o momento de voltar-se para si e ter o seu momento consigo mesmo, de respeitar os seus pensamentos, de buscar ali um equilíbrio. Pode levar a essa fuga através de buscas, de remédios, de drogas, de algo que te levem a fugir, a bebida, relacionamentos tóxicos, divertimento, superficialidades. Aí a gente vai para a sombra também do 3. Vai falar de confusão mental, vai falar de rejeição. É um medo da pessoa se sentir rejeitada, um medo da pessoa se sentir excluída. Se ela começar a falar o que ela pensa, o que vão pensar de você? As amizades continuarão sendo as mesmas? O casamento, os relacionamentos serão mantidos? Se você começar a ver e falar sobre a sua verdade? E aí quando a gente olha para esse 7, ele fala dessa busca na sombra de alívios momentâneos, sabe? De pílulas milagrosas. E isso, na verdade, não acontece, não é positivo. A gente tem que buscar a si. A gente tem que buscar essa relação mais íntima com você mesmo e a sua espiritualidade. Buscar religiões, sim, a egrégora é muito positiva. Até conseguirmos termos a nossa própria espiritualidade. Existem pessoas que já vêm mais preparadas e que já sabem lidar disso de uma forma muito bacana. São pessoas que se acham até ateu e têm uma espiritualidade maravilhosa. Mas a maioria ainda não é assim. Então, na hora de você buscar um local, uma egrégora, um grupo, saber respeitar as diferenças faz parte desse número 7. Você, eu, todos nós seremos testados dentro desse relacionamento com o outro, com o grupo. Vamos observar ali as falhas, os defeitos, e a gente tem que olhar que aqueles defeitos estão na gente e cada um fazer a sua própria parte, porque a perfeição, um local perfeito para você ser desenvolvido, não existe. Porque a perfeição não existe. O dirigente, os chefes, quem conduz também tem as suas imperfeições, eles também são humanos. Vaidades ali são envolvidas, questões ali são envolvidas.
mas é buscar qual é o propósito maior daquela união, daquele grupo. E aí a gente faz a seletividade. O que vai ser evolutivo para cada um de nós e o que não. Só vira, sabe, aquele quebra-molas que você só reclama e que na verdade te fazem você ter um tempo a mais para você assimilar, para você discernir, para você buscar a sua sabedoria. A sabedoria em nós, né? Quando a gente olha esse 7 ainda na sombra, ele vai falar do perfeccionismo. É aquilo que você nunca se acha pronta para fazer algo. Na verdade, é aquele intuito, aquele pensamento lá que está no seu interior de que você tem que ser perfeita para fazer algo. Como você vai ensinar algo a alguém se você ainda não domina completamente aquele tema? Aí tem uma frase que eu ouvi há um tempo atrás: o que você sabe, só você sabe. Às vezes a sua forma de falar vai ser o que vai conectar a pessoa àquela ideia, a pessoa àquela mensagem que nem era sua, veio do alto. E fomos canais. A forma de você falar é o que conecta. E Samira Budi costuma dizer isso, né? As pessoas se conectam por pessoas reais. E as pessoas reais são imperfeitas. O perfeito não conecta. O perfeito é só o divino. É só a criação, é só a natureza. É só o que a gente tem que contemplar e aprender com ela. Nós esquecemos de aprender com a natureza. Com as suas fases, com os seus ciclos. A gente deixou de ter essa conexão. Esse xamanismo, né? Então, que a gente consiga reacender essa luzinha dentro de nós para estarmos conectados, primeiramente a nossa essência, depois com a grande criação e depois com todas as pessoas que a gente está se relacionando. Buscando menos essa pressão de ser perfeito e mais a humildade de estarmos evoluindo, de estarmos nos conectando para a gente conseguir acreditar em nós mesmos. E aí a minha professora Vanice Bonavio, ela fala essa frase que também me marcou no meu início, no meu aprendizado disso, que você não confia em quem você não conhece. E isso é uma grande verdade. Isso é um 7. E muitas das vezes, por a gente não se conhecer, a gente não confia na gente mesmo. A gente não sabe verificar a nossa potencialidade de ser divino. E que a gente não vai conseguir tudo isso numa vida só. Mas isso não é desculpa para a gente não avançar. Então a gente olha realmente o que é uma grande vitória. É a gente se transformar em perfeito? É a gente ganhar a corrida? Não, essa corrida ela é interna. É você olhar e falar: eu venci esse desafio. Então um desafio de cada vez, um dia de cada vez, uma questão de cada vez. Constelação familiar, gente, é muito indicado. Todas as terapias integrativas, aromaterapia, florais. Mas a psicologia é muito importante. Quem dera se cada um de nós pudesse ter acesso à análise, a um bom psicólogo, a um bom analista, para que conseguisse aterrar e que a gente conseguisse unir as questões da matéria, as questões da realidade com as nossas questões internas. Deveríamos ser prioridades. A gente se cuida para depois a gente conseguir se relacionar melhor. Cada um está numa faixa evolutiva. Não é nessa questão da idade. Somos seres espirituais, com bagagens, com experiências passadas, desafios. Mas, de certa forma, todo mundo que a gente atrai faz parte de uma área que precisa ser trabalhada da nossa evolução. Então, o 7, esse gato, esse arquétipo ligado ao animal, ao gato, nos ensina muito. O que faz muito bem para um momento 7? Contato com a natureza, gente. É rezar, é orar, é a prece. Mas a prece manifestada em você, Deus manifestado em você, não é dentro do templo externo. Isso pode ajudar, mas é você no seu dia a dia, na sua rotina. É você ao contemplar. Quem é você, né? Na fila do supermercado. As pessoas que vão te pedir um conselho. As pessoas que querem que você auxilie. Como usar isso aqui na internet? Cada um pode ensinar um pouquinho aquilo que sabe, mas principalmente através dos nossos exemplos, como agimos. Essa coerência do pensamento com a fala e como você age, fala muito do 7. Essas 3 linhas ligadas, pensamento, fala
e atitudes. Isso tem que estar integralizado. Já é um desafio enorme. Então, cuidar dos pensamentos. Tudo não começa aqui nesse pensamento, buscar essa consciência com o divino, mas reconhecendo os seus pensamentos, a gente cria a nossa realidade de acordo com o nosso mental. Então, os pensamentos é um grande exercício da gente conseguir se manter positivo, otimista. Nas questões que estamos vivendo em 2023, vai falar de polaridades, não esqueçam disso. Polaridades políticas, polaridades religiosas, dentro da própria ciência, as questões do que cada um busca de tese e de comprovações. Todos somos um. As questões do clima vão estar muito ligadas. A gente fala de fases, a gente fala de ciclos. Quando chegar dia 20 de março, pela astrologia, o ano de 2023 vai ser regido pela Lua. Então a Lua também fala de mistérios, também fala de sagrado, também fala de ilusões, também fala de oculto, também fala de instabilidades, altos e baixos, mudanças de clima. O clima externo é um reflexo do clima interno. Lugares onde não costuma chover, não costuma ter questões de clima mais acentuado, terá. Frio, calor, a gente não tem visto isso no nosso ano. Então, a parte emocional está buscando um equilíbrio. Isso também é um reflexo do nosso universo interno. Quando a gente olha esse 7 bloqueado, quando que a gente não reconhece aquela energia do 7 atuando, nem na luz nem na sombra, quando que ela está neutra, ela não aparece ali no eletro, sabe? A gente não reconhece, ela está morta. Ela não está em cima do muro, ela está embaixo do muro. É quando a gente percebe essa energia do 7 da pessoa que não quer se aprofundar em nada. É aquilo que eu falei de ser cético, não acreditar em nada. Não acredita em nada e não acredita em si. Ou acredita num Deus como Salvador, mas não acredita nas suas ações. Então aquilo dali não ressoa, não faz sentido. Utiliza-se da espiritualidade como bengala. Enquanto que a espiritualidade está o tempo inteiro nos ensinando, sendo professores, através das nossas dificuldades, o quanto que a gente pode e tem o poder de superação e de identificação com aquele divino. O poder do mestre em si. Pessoas que só querem saber de coisas superficiais. Lembrem disso, do formatinho do 7, horizontal e aprofundamento. Falta de fé. Fé na vida, fé no homem. E fé no propósito, no avanço. Pessoas que reclamam, gente, o tempo inteiro. Não, eles perdem, a gente perde, porque a gente tem que se incluir nisso sempre, a oportunidade de aprendizado. Reclamar é clamar 2 vezes. Que para cada reclamação, para cada observação de um negativo, a gente tem uma proposta de solução. A gente vai reclamar muito menos, né? A gente vai colocar a mão na massa para resolver a situação. A gente vai reclamar muito menos. Então, contato com a natureza, água corrente, botar os pés na terra, rio, mar, cachoeira. Ter o seu momento, você consigo mesmo, ter o seu momento de análise, de reflexão. É isso que acontece às vezes no Réveillon, as pessoas gostam, ou nos seus aniversários, de se isolar um pouquinho, fazer ali um retiro, nem que seja interno. E buscar acordos mais transparentes dentro dos nossos relacionamentos. O que queremos do outro? O que estamos dispostos a dar em troca? Como ter a ponderação para equilibrar essas relações? Como reconhecer a sombra de cada um de nós, de luz e sombra? Eu acho que esse no ano de 2023 tem muito a nos ensinar. E a Lua nos trazer essa coragem do sentir. De aprofundar em nós. Tomando cuidado com as fantasias, com as ilusões. Com aquilo que vem fácil. Não que a gente tenha que negar uma facilidade vindo do universo, não é isso. Mas não acreditar naquilo que se mostra de primeira aparência, sabe? A Lua pede para que a gente tire os véus.
para que a gente enfrente os nossos próprios medos, os nossos pesadelos. Diga se não vai ser um ano bem profundo. Lua e o 7. É um chamado à intuição, à sensibilidade, mas também de respeitar e tomar as rédeas para mudar os seus próprios ciclos de forma evolutiva. Então, gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo. Compartilhe, coloque depois da postagem o que vocês sentiram, gente. Isso estimula outras pessoas a buscarem, né? A busca é individual, mas as relações se expandem. Então compartilhem o que vocês sabem. Não tenha medo. Sejam humildes, né? Eu não sei tudo da numerologia, sei muito pouco da astrologia, do tarô, mas tenho uma grande necessidade de me aprofundar cada vez mais e de compartilhar isso com vocês. É um chamado. Então, gratidão a todos vocês e que sejam sempre buscadores. Não busquem na dor, mas às vezes a dor é uma via e passa. O mais triste é não enfrentar os seus medos e dar esse poder a ele. Ok? Ao medo. Sejamos maiores e sejamos melhores. Grande beijo em vocês.